Olá, amigos! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com meu querido Arthur Silva, nessa live que tem a direção do nosso querido Gabriel Costa. Salve, salve, Arthurzito! Tudo bom, companheiro? Como está nesse fim de semana? Motivo para sorrir você tem, né? Fala, Celso, todo mundo que está chegando aqui no programa. Boa noite, um abraço aí para você e para todo mundo. Exatamente, né? Mais uma vez o Santa conseguiu ir bem aí. Importante essa vitória, a gente vai analisar melhor, mas para evitar qualquer possibilidade de crise, porque a equipe teve a primeira derrota, é importante voltar a vencer e vencer de forma dominante, jogando bem. Então, foi uma boa forma de chegar próximo ali ao encerramento do final de semana. Muito bem, como eu falei, motivo para sorrir o torcedor do Santa tem de sobra. Santa Cruz aí sobrando na liderança do grupo A3 da Série D, depois dessa vitória sobre o Souza, como o Arthuzito falou, espantou qualquer sinal de crise depois da derrota na última rodada, na rodada de número 8. Agora o Santa volta a vencer, agora vence a equipe do Souza e dá aquela tranquilizada, mostrando que está tudo sob controle. Dá para a gente tratar dessa forma pelas bandas do Arruda. Antes de a gente abrir aqui a nossa pauta, que vai ser com tema único, galera, queria convidar vocês a contribuir com a nossa cobertura, tá? 45 minutos que, desde 8 de abril de 2014, está aí nessa caminhada, né, de produção de conteúdo independente, sem estar vinculado a nenhum grupo de comunicação. Então, a gente tem caminhado com nossas próprias pernas, porque vocês nos permitem fazer isso. Porque, na verdade, vocês caminham ao nosso lado e por isso a gente conseguiu chegar tão longe. Tá? A gente está aí celebrando a breve chegada aí da marca de 84 mil inscritos no nosso canal. E se você quiser estar nesse primeiro lote, dos primeiros 100 mil inscritos do nosso canal, fique à vontade, ainda tem vaga, ainda tem espaço dentro dessa espaçonave aqui, certo? Então chega junto, se inscreve no nosso canal, curte o nosso conteúdo, deixa seu comentário, escolhe algum programa aqui, algum corte mais curtinho aí para a galera que ainda não está habituada com conteúdo mais denso, como a que a gente costuma trazer aí diariamente, tá? Você vai estar ajudando a gente imensamente. Então, se você puder, a gente ficaria eternamente grato se você puder dar essa força, essa moral para a gente, para que o nosso trabalho vá ainda mais longe. O Ené 45 está desbravando aí, né, para além dos estados do Nordeste, a gente tem caminhado em outras direções, Brasil adentro aí, e buscando talvez o que há de melhor, de mais importante do futebol fora do eixo. Acho que esse é o próximo passo que a gente vai dar, ou estamos dando, na verdade, já, e acredito que tem muita coisa aí para a gente percorrer, muito espaço para a gente conquistar. Então, se você puder nos ajudar aí nessa missão, de coração mesmo, muito obrigado. Vamos embora agora para a nossa pauta, tá, Gabrielzito? Para a gente começar a falar dessa vitória tricolor, tá? Que no fim das contas, Arthuzito, acaba sendo uma vitória magrinha, porque o Santa Cruz, depois de haver perdido, né, ter recebido o troco do Ferroviário, tinha vencido por 3-1, depois perde por 3-1, fica aquela dúvida, pô, aconteceu alguma coisa? Foi só um tropeço? Ou é algum sinal de que há algo mais grave acontecendo? E aí a gente vem para essa partida contra o Souza no Arruda, quase 14 mil pessoas no Arruda, pelo que eu acompanhei aqui, e a gente percebe Pouco que mais de o Santa 16 Cruz mil, consegue Celso. uma vitória que podia ter sido muito maior, tá? Poderia ter sido muito mais elástico esse placar. Santa fica aí com um 2-0, com o Thiago Galhardo abrindo o placar de pênalti ainda no comecinho ali do segundo tempo, e com o Thiaguinho também ali, antes da primeira metade, do fim da primeira metade do primeiro tempo, Thiaguinho faz o segundo gol e deixa o Santa Cruz com a vantagem que manteve até o apito final. E aí Arthuzito vai contar a história desse jogo pra gente, Arthuzito. Boa, Celso, perfeito. Só uma leve correção ali sobre o público. Não foi um dos públicos melhores do Santa, como a gente está habituado aqui na competição. Sim, Foram 16.900 torcedores, um pouco obrigado, meu menos de irmão. 17 mil. Mas eu acho que Perfeito. até um Eu comentário queria dizer interessante que a gente pode trazer que sobre isso, foi porque show. Sim, esse foi o primeiro jogo, Celso, onde todo o acesso teve que ser via biometria. Então, já era até um, 16.903, né?
Isso, exatamente. Já era um movimento que a gente até esperava, né? Que talvez o Santa sofresse um impacto na presença de público, assim como várias outras equipes sofreram. A gente viu isso acontecer no esporte, por exemplo, aquele processo ali de fazer os cadastros, etc. Isso acaba impactando no público. No Santa não é diferente, então existia esse receio de quando viesse a obrigatoriedade isso acabar impactando no público, e eu acho que está muito ligado a isso. O público hoje ter sido mais abaixo, continua sendo um ótimo público, tá? Provavelmente vai estar na lista ali dos 5 maiores públicos da Série D. Provavelmente não, seguramente estará. Mas um público mais abaixo do que o Santa, por exemplo, que no jogo passado dentro do Arruda colocou 30 mil pessoas, né? Então teve essa diferença. Falando do jogo, Celso, eu acho que o seu comentário de abertura ele foi muito preciso, né? Essa partida do Santa ela foi importante para evitar qualquer possibilidade de crise. Quando a gente fala isso, talvez o torcedor esteja ouvindo e dizendo: pô, não tem nenhuma crise, não tem por que vocês criarem isso. Veja o que eu falei. Evitar qualquer possibilidade de iniciar uma crise. Então quer dizer que não tinha crise nenhuma, né? É só uma precaução de que, tipo, se o Santa acabasse perdendo hoje, poderia se ter aquela desconfiança de caramba, segundo turno começou, já tem 2 derrotas. Será que a equipe se desencontrou? Será que aconteceu alguma coisa? Mas não. O Santa foi para dentro de campo hoje, imbuído dessa missão de deixar a torcida tranquila, como vem sendo na competição, e de fato conseguiu. Porque, como você também bem trouxe, foi um 2-0 que acabou ficando até magro diante do que o Santa Cruz poderia ter conseguido marcar hoje e teve oportunidades para tal. Voltando um pouquinho na história do jogo, falando da escalação, foi a mesma escalação que o Santa enfrentou o Ferroviário. O que, sendo sincero, me surpreendeu um pouco, porque eu não esperava, por exemplo, a manutenção de Vinícius Silva como titular. Eu esperava que Rodrigues voltasse. Mas não vou fazer aqui uma crítica a Marcelo Cabo, porque depois, quando a gente for analisar o campinho, vai ficar claro ali que não foi um Vinícius Silva que a gente viu contra o Ferroviário. O Vinícius Silva hoje foi um jogador regular, um jogador ok. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no campinho. E um Santa que começou o jogo amassando completamente a equipe do Souza. Se prevalecendo, né, mostrando que é uma equipe superior, não apenas tecnicamente, mas taticamente, muito bem organizada, jogando dentro de casa. Então foi um começo de jogo como manda o figurino. Um Santa que abre o placar com um gol de pênalti aos 11 minutos, mas antes disso o Santa já poderia estar vencendo, porque teve oportunidade para tal. Já com 5 minutos, a gente tem uma jogada muito boa de Giovani pela esquerda, que ele faz o cruzamento e Galhardo acaba finalizando para fora, num lance que eu achei até que ele erra um pouco a escolha de onde ele tenta direcionar a bola. Se ele tivesse tentado no contrapé do goleiro, seria mais fácil dele acertar e conseguir marcar o gol do que ele tentar colocar no cantinho ali e a bola de fato acabou indo para fora. Mas ali já mostrava um pouco a tônica da partida, que era um Santa muito presente no ataque, levando vantagem em relação à defesa do Souza nas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. E não é à toa que isso aconteceu principalmente pelo lado esquerdo, mas é porque no lado esquerdo o Santa Cruz tem seu jogador que mais causa desequilíbrio, né, nas partidas, que é Giovani. Ganha muito lance de um contra os adversários, e essa jogada foi um desses lances que ele consegue criar a jogada que o Santa Cruz quase marca o primeiro gol. Depois disso, o Santa ainda tem outras chegadas, tem um lance de Balotelli que ele coloca na área e nem Thiaguinho nem Thiago Galhardo consegue complementar a jogada. Então, só para mostrar que por mais que 1-0 tenha saído cedo, com 11 minutos, já era um momento que o torcedor já olhava isso, já era para estar vencendo o jogo. E aí o Santa chega ao gol no lance de pênalti, né? Galhardo sofre o pênalti, ele mesmo cobra o pênalti. Inclusive uma menção honrosa aqui à comemoração muito bonita de Galhardo homenageando o Super Santa, um torcedor símbolo do clube que faleceu no ano passado. Tá no mudo, Celso. Não sei se você tinha falado alguma coisa. Com o capacete, né? Perdão, Arthuzito. Isso, Pois é, exatamente. pois é. Na hora que eu vi, reconheci na hora e, pô, impressionante. Foi muito feliz ter a Galhardo aí, né? Essa semana a gente teve uma reportagem especial, né, no GE, ele com a filha do Super Santa e assim tirando foto, aí o clube presenteou com a camisa, enfim, uma reportagem muito bonita e aí provavelmente ele já deve ter pensado, quando tiver um gol vou fazer essa homenagem, e é uma homenagem muito bonita. Ele primeiro ele saúda o capacete, né, honrando ali o capacete, depois ele veste e vai comemorar com a torcida. Então foi bem bonita mesmo a comemoração de Thiago Galhardo nesse primeiro gol. Massa. E depois dali, a expectativa
era Pênalti de que ele que mesmo o sofreu, jogo. né? Foi lá, cobrou, chama a responsabilidade, um jogador que tem mostrado essa capacidade de liderança, de ser uma liderança técnica, né? De ser a principal referência aí do time, né, Artuzito? Exatamente, Celso, exatamente, né? Ele participando muito do jogo, não só sendo um cara de conclusão. A gente até falou isso no programa passado, né? Que se o Sandro tivesse um 9, ele poderia até jogar de 10. Então, esses É, pênaltis que ele sofre, por exemplo, é uma jogada que ele recebe um pouco mais atrás, né? Meio que na entrada da área ali. E aí, quando ele vai entrando na área do Souza, acaba sofrendo pênalti, bate, converte muito bem, com tranquilidade. E tendo essa representatividade, não só dentro de campo, mas também fora. Você vê que é um cara que está querendo se envolver com o clube, sabe? Diferente de muitas vezes a gente pode acabar vendo aqui, ó, belíssima foto olha aí, da linda comemoração foto. que Gabriel colocou. Que às vezes você pode ter um cara meio que já conquistou o que tinha que para conquistar na carreira e vem para um clube como esse, sabe? Ah, vou fazer meu papel aqui, não quero me preocupar muito. Mas Galhardo ele vem mostrando também esse outro lado. Ele está querendo participar, sabe, conhecer a história do clube, conhecer as referências e torcedores, etc. Então, bem legal mesmo essa comemoração dele. E Pois é. voltando para o jogo, o Santa faz 1-0 no momento que era completamente dominante. E o jogo ele só não continua dali para frente nessa mesma história de um Santa massacrando o Souza e buscando o próximo gol, porque nesse recorte entre o primeiro e o segundo gol do Santa A tem um falha de ponto que Felipe, né? precisa. Exatamente, tem um ponto que precisa ser citado, que é uma saída de bola que Felipe Alves erra e o jogador do Souza perde um gol assim inacreditável, porque todo mundo naquele momento já tinha aceitado 1-1, já tinha entendido que ia levar 1-1 e ele acaba tendo uma finalização no No travessão. travessão, né? O Santa acaba tendo sorte, né, de não ter esse prejuízo, né? Vários torcedores, o Santa utiliza muito, Celso, eu acho que aqui vale um comentário interessante, o Santa utiliza muito essa saída de bola com o Felipe Alves, muito mesmo, às vezes até dá um pouco de chateação porque você faz, pô, parece que os zagueiros nem arriscam tanto muitas vezes o passo para frente porque tem a segurança de que Felipe Alves sabe jogar e às vezes Felipe Alves arrisca esses lançamentos, sabe? Porque ele realmente tem essa qualidade, o Santa utiliza desse artifício. E muitos torcedores sempre falam, pô, uma hora isso vai dar errado, uma hora isso vai dar problema. De fato, hoje deu problema, mas eu não acho que é algo do tipo para você olhar e dizer, ah, por causa disso o Santa tem que parar de utilizar. Porque da mesma forma que hoje deu problema, já teve muitas vezes que salvou o Santa Cruz na saída de jogo. Sabe? Já teve muitas oportunidades que o Santa conseguiu construir a jogada a partir disso. Eu acho que o aprendizado que fica é de talvez assim usar Ficou mais com barato, né, moderação. Zito? Um aprendizado que saiu barato, né? Exatamente. Você tem a chance agora de aprender sem ter levado o gol e Pelo talvez preço dosar injusto. melhor. Exatamente. E dosar melhor, Celso. Não precisa você parar de usar essa jogada. Mas se o Isso, lance está isso. mais complicado, faz o básico, sabe? Coloca para lateral, sabe? Então, eu discordo de quem olha assim e diz: ah, o time está na Série D, não pode sair jogando, porque a gente já viu funcionar em. A gente está na nona rodada, salvo engano aqui. Então, em Isso. 8 rodadas anteriores, funcionou muito bem sem nenhum problema. Então, não dá para você dizer que é algo que não serve, que não funciona. Funciona, a gente já viu funcionar. Só talvez aprender com o caso que teve hoje, e que bom que foi aprender sem nenhum custo, como você falou, e talvez tomar mais cuidado nas próximas oportunidades. Porque, por mais que tenha sido um jogo que o Santa foi bem superior ao Souza, e depois que tem essa chance, segue essa rotina, por isso que só tem uma quebra de roteiro que é essa oportunidade. Depois disso, o Santa segue massacrando o Souza e chega ao segundo gol e fica em cima até fazer 3-4. Mas vale pontuar porque às vezes isso aqui poderia mudar o jogo. Se o Souza faz o gol ali e fica 1-1, a gente poderia estar falando de outra partida. A gente já viu vários jogos de futebol que são definidos por um lance, por um momento ali. Então, é um recorte aqui que não mudou a história da partida, mas poderia ter mudado, por isso que é importante pontuar. Mas depois disso, voltando, o Santa segue muito em cima da equipe do Souza, sendo bastante superior, levando muita vantagem no ataque, e chega ao segundo gol em uma outra jogada de, de Giovani. Né? Uma excelente jogada dele pela esquerda, ele cruza rasteiro e Thiaguinho basicamente apenas empurra para o gol. O Santa faz o 2-0 de forma merecida, isso aos 23 minutos do primeiro tempo. E dali dos 23 minutos até o final, é uma série de chances que o Santa Cruz tem de fazer 3, 4 e acaba desperdiçando. E eu acho que é esse período que começa a gerar na torcida. Eu vi muitos comentários nesse sentido de que, pô, o time foi meio salto alto, sabe? Você tá com 2-0, tá na primeira colocação, muita tranquilidade no grupo.
Às vezes o pessoal tentou uma jogada de mais efeito do que deveria, faltou um pouco de seriedade, vamos dizer. Não sei até que ponto faltou seriedade ou simplesmente é o efeito da tal liberdade que o jogador sente, sabe? O jogador não se sente tão pressionado e ele tenta, de fato, uma jogada diferente, sabe? Ele arrisca um pouco mais, porque você estando nessa situação, você tem Tem essa espaço liberdade, para de isso, fato, de né? arriscar. Exatamente. É diferente que se você está numa situação de que se não vencer, não vai classificar e tudo mais, aí você não vai ter nem essa tranquilidade para fazer Uhum. isso. Eu acho que é um ponto de atenção, porque hoje o Santa terminou o primeiro tempo com 2-0, foi para o segundo tempo com um pouco mais de dificuldades e poderia ter feito falta esses gols que perdeu. Então, eu acho que independente de qualquer coisa, o Santa precisa melhorar a sua eficiência de concretização das jogadas. Não acho que é um problema o que está acontecendo, porque também é um sintoma de um Santa que cria muito. E isso é um grande ponto positivo. Sim. Mesmo na partida passada contra o Ferroviário, que o Santa não fez uma boa partida, a gente pontuou aqui. O Santa criou muita chance. O Santa poderia ter vencido, mesmo sem ter sido o melhor jogo do Santa, porque teve muita chance para isso. Faltou aproveitar. Então tem esse lado que é muito positivo, que é uma equipe que está sempre muito presente ao ataque, tendo muitas oportunidades, mas talvez ter mais atenção ali, porque está funcionando. Mas no mata-mata, num jogo mais complicado, pode ser algo que seja definitivo. E aí a gente viu isso acontecer muito no primeiro tempo. Eu vou lembrar aqui de uma boa, de uma boa chegada que a gente tem com Galhardo jogando para Tiaguinho. Ele cruza para William Júnior, mas ele não chega. Antes disso, a zaga corta. Tem uma jogada depois de Totti com Thiago Galhardo, que ele faz o cruzamento bem ruim e Thiaguinho não consegue. E o principal lance, né, que é um lance que tem de jogada de Thiaguinho, de Giovani, mais uma vez pela esquerda, ele faz o cruzamento, e aí eu acho que esse é o lance que fica mais na cabeça do torcedor. Galhardo, ao invés de finalizar, ele faz um corta-luz para o William Júnior atrás, mas o William Júnior não consegue pegar a bola. Então eu acho que esse lance foi o que o torcedor fez. Tá vendo? Se tivesse empatando, eu duvido que ele ia dar esse corta-luz, ele ia tentar a finalização, sabe? É o que fica mais estampado. Mas um Santa que cria muito e eu prefiro realmente olhar mais dentro do jogo de hoje esse lado positivo da equipe que conseguiu criar muito e envolver o adversário do que ficar olhando pelo lado de que deveria ter feito mais gols. Eu acho que vale pontuar isso, mas não com uma conotação negativa tão forte. O único ponto que chama a atenção desse primeiro tempo da parte do Souza é uma finalização que eles conseguem já nos 40 do primeiro tempo, algo assim, que a bola acaba indo na trave, uma finalização de fora da área, que acaba levando um certo perigo, mas é um Souza que não conseguiu entrar na área do Santa. Basicamente a chance que ele teve foi essa finalização de fora da área e a jogada que Felipe Alves falha e entrega a bola para o Souza e a bola vai no travessão. Voltando para o segundo tempo, a gente vê um segundo tempo onde o Souza ele volta melhor encaixado defensivamente, dando menos oportunidades para o Santa, principalmente no começo, mas que com o passar do tempo começa a se lançar mais ao ataque. E era natural, né? O Souza tem apenas 7 pontos na tabela. Então ele precisa reagir no campeonato para ainda ter chance de classificação. Está perdendo de 2-0, não pode ficar parado. E aí o Santa começa a ter várias chances de contra-ataque. A primeira delas é ainda com menos de 10 minutos, eu acho, que é uma jogada que o Santa tem 4 contra 2 assim do Souza, é um lance claro para fazer gol, mas o William Júnior acaba tomando a decisão muito errada na jogada. Ele recebe, ao invés de acionar Galhardo passando pela direita livre, ele tenta a finalização, acaba finalizando muito mal. O Santa perde essa chance. O Santa tem outras oportunidades jogando pela direita. No segundo tempo, até o Santa começa a utilizar mais o lado direito. Né? Giovani ainda participa do jogo, mas muitas vezes ele puxa a jogada e depois aciona o lado direito do Santa. E tem uma delas que Totti finaliza muito mal. Uma boa chance também que Galhardo, salvo engano, ajeita para ele. Ele finaliza mal para fora. E aí o Souza tem algumas pequenas chegadas, né? O lance de maior perigo do Souza é uma chegada que ele tem que Gabriel Galhardo faz um carrinho providencial e salva o Santa assim no último momento. E no final, basicamente a gente fica com esse placar. O Santa ainda tem um lance que Giovani chega a marcar gol, mas é dado impedimento. Se bem que o gol foi assim, já tinha parado a jogada, né, quando ele faz o gol. Mas era um lance muito claro, provavelmente sairia o gol de fato. Que me deu a impressão de que não estava impedido, Giovani. Um passe muito bom de João Pedro, inclusive, na jogada. E é isso, Celso. O Santa termina o jogo com 2-0 e, no geral, se for resumir a partida, foi um jogo em que o Santa se mostrou bem superior ao Souza, taticamente e tecnicamente. Talvez tenha faltado aproveitar melhor as jogadas, mas como eu falei antes, eu valorizo a quantidade de oportunidades que o Santa conseguiu construir, o quanto o Santa conseguiu envolver o adversário. Não é fácil você conseguir isso, por mais que o adversário seja de nível inferior,
Mas quantas vezes a gente já não comentou partidas aqui que você vê que o adversário é inferior, mas você não consegue ter tantas chances, você esbarra na marcação do adversário, você não consegue envolvê-lo, né? Fica muitas vezes um jogo meio truncado, né? Não foi o que a gente viu hoje. O Santa envolveu o Souza e venceu de forma bem merecida e dominante. Muito bem, Arthuzito. Uma dúvida. Você fica com a sensação a essa altura da, da competição que o Santa talvez seja o Santa mais maduro das últimas temporadas para esse estágio aí da competição? Porque o Santa, a gente viu um Santa também absoluto, né? Quando foi? Foi 20, Que foi absoluto na Série C foi sim, 2020. 20, né? Foi 2020, Foi na exatamente. pandemia. Isso, 2020. E que é, depois veio aquele fiasco, né? De um time que meio que desligou o motor porque dava para desligar o motor ali e que depois não conseguiu voltar a ligar o motor, né? Você acha que esse Santa é um Santa mais maduro? É um Santa que tem características mais, mais sólidas mesmo, que a gente consegue ter um otimismo maior, Arthur? Eu acredito que sim, Celso. Se a gente for comparar qualquer uma das campanhas que o Santa Cruz teve na Série D, fazendo primeiro esse recorte e olhando a Série D, é de longe o Santa mais seguro que o torcedor viu. E eu nem digo só pela campanha, porque se a gente for analisar a campanha, aí não tem nem o que a gente falar, né? O Santa hoje, inclusive, com a vitória e a derrota do Asa, o Santa É o se líder, né? isolou como a melhor campanha de todos os 64 clubes da Série D. Ele Exatamente. ultrapassou o Asa. Então, assim, não tem nem o que questionar. É uma campanha muito, muito boa. Mas eu digo em termos de atuação mesmo, sabe? É um time que sabe o que está fazendo dentro de campo, que se conhece. Você vê que você sente que já é aquele time que encaixou, sabe? Os jogadores conhecem o outro, sabem onde ele vai estar posicionado, o entrosamento funciona muito bem. Você tem uma defesa sólida, dá para você falar, um miolo de zaga que já se conhece. Por exemplo, eu comecei muito as análises aqui na Série D falando que não entendi o William Alves ter ido para o banco. Hoje eu parei com esse tipo de comentário, porque o Urico está muito bem ao lado de Matheus Vinícius. Com erros aqui e ali, Matheus Vinícius não foi bem na última partida, mas no geral estão muito bem encontrados, sabe? Você talvez tenha algum receio por causa de Felipe Alves, né? No jogo passado ele não foi bem, hoje ele passou aquele receio ali na saída de bola. O Santa tem falhas ainda no elenco, mas é um time, e aí voltando bem para o que você perguntou, muito seguro que sabe o que vai fazer. Você sabe que o Santa Cruz, você vai entrar em campo, você sabe como o Santa Cruz vai jogar, o que a equipe vai procurar na partida, sabe? E isso dá muita confiança, porque você vê que o time tem uma cara, né? Sim. Eu estava hoje assistindo com alguns amigos e eles disseram, pô, se esse ano não der para subir, tá difícil, porque tipo, é realmente o ano que mais passa confiança. Aquele time de 2020 também passava muita confiança. Tudo isso que eu falei, você via também naquele É. time de 2020. A questão foi muito ter caído de rendimento e depois não ter voltado, né? O nível de competitividade. Eu acho que o que dá um pouco mais de confiança também quanto a isso, para esse momento de agora, é que esse Santa passou por isso. E quando eu digo Já, esse já Santa é teve porque isso, né? existem pessoas na diretoria do Santa que fazem parte do Santa Cruz que estiveram naquele momento ou que viram muito de perto. O Santa teve um aprendizado ali, claro. Se você falar com qualquer pessoa ligada ao Santa Cruz relacionada ao ano de 2020, existe esse comentário muito claro de que houve uma falha ali, talvez no final, da gente ter mantido o nível de competitividade, não ter deixado baixar tanto. Muitas vezes se fala de tipo, trazer um jogador ali para aumentar o nível de competitividade até dentro do elenco, sabe? Você vê o jogador que está mais acomodado, opa, chegou alguém para disputar a posição, enfim. Você tentar de Sim. alguma forma não deixar se abater não é a palavra, né? Que abater parece que teve algo ruim, mas você deixar baixar mesmo a adrenalina naquele É isso. momento, sabe? Então, dá um Desligou o pouco mais de motor e segurança depois por não isso. conseguiu ligar de novo. É isso, é isso. Então, dá um pouco mais de tranquilidade porque passou por isso. Não é possível que vai cair no mesmo erro de novo, né? E eu acho que um jogo como o de hoje, que a equipe talvez tenha desligado o motor contra o Ferroviário, vamos dizer assim, não funcionou, mas depois já volta e já joga muito bem, também é mais um tijolinho, sabe? Porque o Sim, Santa naquela Série C, ele teve uma derrota com o Itamar, né, contra o Vila Nova, depois Itamar já sai, e com o Martelotti,
foi um time que, assim, não sei se eu vou estar sendo traído pela memória, mas eu acho que demorou bastante para ter a derrota. Talvez os momentos de maior, assim, atribulação tenha sido no final. A gente até no nosso grupo, o Fábio Hermano falou, às vezes é bom essa derrota, foi bom para o time se ligar, sabe? Então, dá um pouco mais de segurança, sim. Só que o problema, e aí não é um problema do Santa Cruz, é um problema da competição, é que por mais que em 2020 tenha tido isso, desligou o motor, voltou e não deu tempo, mas em 2020 ainda tinha mais tempo de voltar o motor do que esse ano, por causa do regulamento da Série D. É, Assim, o que preocupa, e aí não é uma preocupação relacionada ao Santa, tá? É uma preocupação para todos os 64 clubes que estão na Série D. É que no final do dia, a definição do acesso ele vai vir em 3 mata-matas. Então, isso. se uma tarde você tiver desligado o motor, que pode não ter nada a ver com desligar o motor que a gente falou, de falta de competitividade, é que numa tarde algo deu ruim ali. O time não se encaixou, a equipe entrou de alguma outra Um forma, sei lá, teve algum imponderável entre problema de campo. arbitragem. Exatamente. Isso pode ser fatal. Então, esse é o cuidado que o time tem que ter. E eu sinto que há. Eu vi, agora voltando para casa, que eu fui assistir esse jogo com meus amigos, uma entrevista de Felipe Alves, e ele falava: ó, a gente está muito bem, mas a gente tem que ser daqui para melhor porque essa competição vai afunilando, vai ficando mais complicada, né? Então, é também de conhecimento geral que o Santa não pode cometer nenhuma espécie de vacilo. E eu acho que é por isso que tem, até no chat aqui, muitos torcedores falando: preocupa a falta de gana para ampliar o placar, preocupa não ter aproveitado as oportunidades. Eu acho que faz sentido, porque é aquele receio. No Pois é. mata-mata, pode ser isso que vai causar a diferença. O Santa venceu o Ferroviário por 3-1 dentro de casa. A gente falou isso no programa passado jogando muito bem com o Ferroviário. Talvez poderia ter vencido até por mais. E aí depois vai lá contra o Ferroviário, tem uma tarde ruim e perde de 3-1. Isso aí daria pênaltis no mata-mata. Sabe? Então é por isso que talvez fica sempre, sempre vai ficar, não tem como correr essa questão de por mais que eu confie no time, tem uma questão que é o regulamento desse campeonato que não dá para você ficar tranquilo em nenhum momento. Não, pô. E o Enquanto, próprio enquanto o Santa, acesso não estiver vindo, é impossível ficar tranquilo, pô. e Três o próprio mata-matas Santa dá esse seguidos é muito exemplo, né, cruel, Celso? pô. O Exatamente. torcedor do Santa lembra em 2023 que o Santa pegou o Retrô, por coincidência, naquele mata-mata, era o Retrô de melhor campanha, o Santa de pior dos classificados. Foi coincidência porque não é que o regulamento mandava isso, é que deu a coincidência do Retrô ser o melhor primeiro e o Santa pior quarto. E o Santa tirou o Retrô. Então isso Exatamente. mostra que assim, realmente é outro campeonato. Quando a gente chegar no mata-mata, o Santa já teve do outro lado e já se aproveitou disso. Tem que tomar cuidado para que não possa acontecer isso com ele mesmo, né, depois. Perfeito, Artuzito, perfeito. Eu acho que é inevitável fazer esse tipo de pergunta, porque a gente sente, eu consigo sentir, de fato, esse receio, né? É muito duro, pô. Uma competição, um regulamento mais duro de acesso para você conquistar, né? Porque 3 mata-matas é justamente o que você falou. Acaba com a aquela partida de usura, né? Aquele jogo que você pode descartar. Não, isso aqui esse jogo aqui é para você esquecer. No mata-mata não tem isso, né? No mata-mata não tem isso. Por isso é muito cruel, né? A Série D e por isso que eu sinto a urgência de fazer esse tipo de pergunta para tentar realmente entender o sentimento, né, do torcedor do Santa. Vamos em frente agora, Artuzito, e agora a gente vai seguir nas nossas análises, agora com os destaques individuais. Então, meu querido Gabriel, já pode trazer aí para a tela o Campinho do Santa Cruz. Já aqui na tela, muito bem lembrado aí por nosso querido Gabriel Costa. Já trouxemos também os nossos amigos do Shining Box, que mais uma vez estão juntos aqui com 45 minutos, a quem a gente agradece enormemente pela generosidade, pela parceria, pela confiança de sempre. Você também pode aproveitar todas essas características que eu falei, porque confiança e garantia é o que o Shining Box tem de sobra, né? Todo mundo sabe que não é por acaso que o Shining Box é a referência nesse mercado, não é por acaso que a Shining Box alcança esse tipo de feedback, esse tipo de retorno, de reconhecimento da marca, né, e de associação à qualidade, né, de seus ingredientes, de suas rotinas de preparo e de sua otimização de entrega. Inclusive, eu posso sugerir aqui para vocês, se vocês, essa hora é, inclusive, muito sugestivo, né? Se você quiser
pedir aí seu China Box, velho, seu yakisoba, seu bifum, aquele rolinho primavera, velho, ou os pokes do China Box que estão fazendo um sucesso absoluto. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo da nossa tela, tá? E você vai ser direcionado direto para o China Zap. Velho. O China Zap é o seguinte: você vai falar com um atendente ali eletrônico, né, que vai identificar a sua geolocalização e rapidamente vai te encaminhar para loja mais perto da sua casa para que a sua comida chegue o mais rápido possível. Então, não perca tempo, já corre lá para o China Zap e garante aí aquele jantarzão massa que o fim de domingo pede. Vamos agora seguir aqui, Artuzito, com a nossa análise dos destaques individuais para que a gente possa concluir, tá, essa nossa análise da partida da vitória do Santa Cruz. Vamos começar com o goleiro Felipe Alves. Apesar dessa falha, né, grosseira ali no primeiro tempo, queria que você me dissesse se ele teve uma boa tarde, né, de performance, tarde e noite ali de performance, ou se foi realmente algo para ele levar de lição. Celso, eu vou colocar o laranja para Felipe Alves porque ele teve essa falha e ele não teve basicamente nenhum lance que teve que trabalhar. Tá? Não me lembro aqui de nenhuma defesa, sabe? Para eu poder dizer, ele teve uma parte positiva na atuação. Então, por causa disso, eu vou colocar o laranjinha para ele porque não teve nenhum ponto positivo na atuação, teve um ponto negativo, na média fica aí levemente negativo, então, Felipe Alves com laranja. Porque, afinal de contas, é aquele erro que poderia ter custado a tranquilidade do jogo, né? Poderia ter transformado um jogo que já se desenhava absolutamente tranquilo num jogo onde o Santa Cruz podia se ver obrigado a enfrentar uma pressão, uma adversidade, até uma inquietude ali da torcida, como a gente falou, é um Santa que vinha de uma derrota por 3-1 para o Ferroviário, uma derrota ali que poderia, somada a um tropeço fora dentro de casa contra o reserva, né, deixar o Santa Cruz numa situação um pouco mais desconfortável. Então, entendo perfeitamente aí a sua nota para o Felipe Alves, tá? Vamos agora seguir com Eurico e Matheus Vinícius. Marcos. Eu vou colocar, Celso, o razoável para eles, mas é uma nota naquele sentido de não tiveram tanto trabalho, sabe, para colocar o jogo bem. Não foram tão exigidos, né? Os lances que o Souza levou mais perigo, eu acho que passou mais pelos volantes pararem a jogada do que os dois zagueiros. Então, não foi uma atuação ruim, tá? Foi só uma atuação que eu acho que não foi um destaque. Então, por isso que eu vou ficar na média aí para eles. Mas, assim, uma atuação segura, tranquila dos dois zagueiros. Muito bem. Vamos agora com Totti, que está substituindo Israel. Israel está com uma lombalgia que está irradiando também para a perna, não é isso? Ele tá machucado. Eu não sei dizer exatamente, Celso, o Deixa eu checar. caso, mas tá fora, já não jogou na partida passada, né? Não jogou agora. Eu não tenho certeza se ele volta no próximo jogo, sendo bem sincero, que é o jogo que o Santa Cruz tem dentro de casa, mas tá fazendo falta, tá? E Bom, aí, pelo tá que eu vi fazendo aqui no falta por quê? INE45 é isso mesmo. Ele está se queixando de uma dor lombar que está irradiando para o membro inferior. Perfeito. E tá fazendo falta porque Totti não tá bem. Totti hoje, inclusive, para mim é o vermelho para ele. Pior jogador do Santos na partida, muito mal tecnicamente, assim, foram várias as jogadas do Santa, que a jogada flui, passa bem por todo mundo, quando chega em Totti a jogada basicamente morre, sabe? Então, por mais que defensivamente nem acho que Totti foi tão mal assim, até porque o Souza também levou pouco perigo, mas não tem como ser diferente do muito mal justamente por isso, assim, não conseguia dar sequência nas jogadas. Tem um lance do segundo tempo que eu até citei no meu comentário, né, que Galhardo ajeita para ele finaliza muito mal a bola. Então, não à toa depois acaba até sendo substituído, então muito mal aí para Totti. E aí eu posso até já emendar aqui para falar de Yuri Ferraz, então já para falar do balanço da lateral direita, Yuri Ferraz eu colocaria o razoável para ele, tá? Eu acho que não foi um grande destaque, mas foi um jogador ok. E para mim já é um ponto a se pensar na próxima partida. Se Israel não tiver disponível, talvez utilizar Yuri Ferraz e não Totti. Tá?
Totti teve a chance ali contra o Ferroviário, não foi bem. É Hoje, a mais grande uma vez, muito decepção da mal. temporada, né? Exatamente. Desde o Pernambucano, né? Desde o Uhum. Pernambucano que ele tá devendo, um jogador que foi uma dor de cabeça para o Santa fechar com ele, não quis vir inicialmente, pediu muito, aí o Santa fechou a lateral direita com o Israel e Yuri Ferraz, aí depois Totti voltou atrás e disse, opa, aceito, aí o Santa fechou com ele, emprestou Yuri Ferraz para jogar o Campeonato Paulista, conseguiu colocar ele no mercado, mas Totti ainda não mostrou a que veio, a verdade é essa, né? Que foi bem nas últimas passagens pelo Santa, nessa passagem ele ainda não se encontrou na equipe. Perfeito. Vinícius, que, como você falou, aparentemente ganhou, né? A lateral esquerda. Pelo jeito sim, e hoje eu acho que ele foi bem. Foi melhor até do que Rodrigues, seu substituto. Eu colocaria o. Não, não chega a ser o jogou bem, tá? O jogou bem seria uma avaliação exagerada para ele. Ele é mais o razoável. Da Certo. mesma forma ali que ficou o Matheus Vinícius e Eurico, o razoável para ele, o amarelinho. Que já é uma evolução. O jogo passado aqui eu coloquei ele como vermelho. Ele hoje foi um jogador regular, ok. Apareceu algumas vezes no ataque. Algumas jogadas não conseguiu dar tanta sequência, mas também não foi um lado que o Santos sofreu tanto defensivamente. Eu acho que foi a partida regular de Vinícius, ele não comprometeu. Já Rodrigues, eu achei que o Rodrigues esteve mais abaixo, não conseguiu ajudar. Não sei se é o suficiente para colocar o laranja, mas eu vou colocar o laranja para Rodrigues, tá? Acho que foi Perfeito. se fosse para puxar para alguma avaliação seria o laranja e eu acho que é bom essa distinção de que de fato hoje Vinícius Silva foi melhor do que Rodrigues. Então a gente está vendo um sistema defensivo ali que ficou entre razoável e mal, mas em relação às avaliações negativas, a gente entende, né, que foram realmente falhas, algumas pontuais, algumas gerais ali, como o caso de Totti, Felipe Alves, mais uma coisa pontual. No caso ali da dupla de zaga, está mais ligada ao conteúdo da partida, né? É o sarrafo que a gente vai deixar aí, né? Isso, exatamente, exatamente. Talvez até depois um torcedor vai pegar o print aqui e diz, como é que o Santa não foi bem a defesa, se não levou gol, mas foi um jogo que não foi muito exigida também, a Isso. defesa. Então, por isso que eu não estou colocando como um destaque. Passou É. segurança, mas um jogo que não teve muita coisa para atuar, e aí puxa para baixo quem teve falhas individuais mesmo, como você citou. Meio campo a gente tem Gabriel Galhardo, Balotelli e William Júnior. Como é que você avalia esse trio aí? E já traz também os substitutos. Eu colocaria Gabriel Galhardo e Balotelli como o verdinho musgo ali, o jogou bem. Gostei da Boa. partida da dupla de volantes. Como eu disse, eu acho que a dupla de volantes esteve bem postada até para o Santa não sofrer tanto, a bola não chegar tanto à defesa. Gabriel Galhardo talvez nem recebesse essa nota, mas tem um corte providencial que ele faz no segundo tempo, na talvez melhor chance ali do Souza na segunda etapa, né, que ele chega na hora certa. Balotelli muito bem também, ele sempre muito bem, mas hoje não só hoje, tá? Ele vem evoluindo nisso, mas conseguindo construir jogo também, fazer lançamentos, participar da fase de transição ofensiva da equipe. Vale essa menção positiva aí para ele. Então, bem para Jonatas Balotelli e para Paulista, Gabriel Galhardo. isso. Jonatas Paulista eu colocaria o sem nota, Celso. Ele entrou mais para o final, um pouco tempo Certo, dentro de campo. Não acho que faça sentido fazer uma avaliação dele, não. certo. William Júnior. William Júnior, eu vou colocar o laranja para o William Júnior. Foi mal também na partida hoje, o William Júnior. Ele, em várias jogadas, ele não conseguia. Parecia que ele estava numa velocidade diferente do restante do ataque. Sabe? Não conseguia dar sequência, não entendia o que o ataque estava querendo fazer na jogada. Então a gente tem o lance para mim mais claro é no segundo tempo, que tem uma jogada de contra-ataque muito boa do Santos, ele acaba desperdiçando. Outras participações também que ele acaba não dando sequência, erra o passe, algo assim. Né? Ele é um cara que chamou muita atenção no Santa, porque ele tem um drible curto bom, ele é um meia que participa bastante do jogo, mas ele ainda é um cara que não me convenceu. Para mim, ele é titular porque os reservas não vêm em boa fase. Na verdade, o Matheus Mello ainda nem jogou na Série D, estava hoje no banco pela primeira vez. João Pedro não está bem, embora hoje a gente vai comentar já já sobre ele. Foi a melhor partida dele há um bom tempo. Mas o William Júnior ele é o cara mais regular, de fato ele merece essa posição, mas não me convence. Ainda é um cara que, se você me dissesse assim, quem do time titular você mudaria se tivesse uma chance de ter uma peça melhor? Ele estaria nessa lista, por causa disso, né? Então, não vou colocar o vermelho, porque eu não acho que ele esteve no nível de atuação de Totti. Eu acho que Totti foi pior do que ele, mas eu acho que ele merece o laranjinha aí, o William Júnior. Não,
não conseguiu dar sequência em algumas jogadas. João Pedro, quando entrou, fez a meia? Fez, né? Então, João Pedro jogou aberto. Jogou mais Na aberto. vaga de Thiaguinho, justamente porque que é uma posição que ele já jogou bastante no Santa também, começou o ano jogando assim, né? Às vezes que ele jogava com o Matheus Melo, inclusive, Matheus Melo ficava mais pelo meio e ele aberto, e foi bem, tá, Celso? Eu vou colocar o jogou bem aí para João Pedro, Ô, João até Pedro. aproveitando, porque talvez até seja um pouco de exagero aqui na avaliação, não foi também, mas aqui vai um pouco do contexto. É um cara que há muito tempo não agregava, não conseguia participar bem do jogo, e hoje ele conseguiu participar bem. Ele encontrou um ótimo passe numa jogada de Giovani, que foi marcado impedimento, que depois a gente viu que não estava impedimento. Né? Outras participações também. Foi até bom essa sua pergunta, Celso, que talvez seja um indicativo de que ele pode ser uma opção para a ponta, que é algo que o Santa não tem no banco. Sim. O Santa tem Renato que chegou, mas vai levar um tempo para estar Entrar em fisicamente forma. apto, né, para jogar. Ele deve aparecer no banco ali no jogo que vem, acredito, mas é um cara que ainda vai levar um tempinho para estar na sua melhor forma, e João Pedro aparece como uma opção. Entrou hoje jogando pelo lado direito e foi bem, gostei da participação dele. É uma boa notícia, porque eu sempre falei aqui que é um goleiro, que é um jogador que a gente precisa recuperar. Ele pode adicionar bastante nesse elenco do Santa, e acho que hoje ele começou nesse caminho. Muito bem. Então agora vamos para o ataque, seguir, no caso, com o ataque, com Tiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo. Eu gostei bastante dos três, tá, Celso? Boa. Eu vou colocar o muito bem para os três, Olha aí. porque eu ia colocar Giovani como muito bem, Galhardo e Thiaguinho talvez no bem, mas eu acho que eles merecem ter uma avaliação acima dos outros que eu coloquei no bem, porque realmente eles foram acima do restante do time. O ataque do Santa funcionou muito bem, principalmente no primeiro tempo, sabe? Envolveu muito bem a zaga do Souza. Triangulações, participações rápidas, passagens rápidas dos pontas, cruzamento e ele aparecendo para finalizar. Então, eu gostei muito da partida dos três do ataque. Mas o meu destaque principal vai para Giovani, aí já emendando com a votação do melhor em campo. É o cara que faz mais a diferença nesse ataque do Santa. Vou colocar aí o Dourado aí para ele, mas Thiaguinho e Galhardo deixaram seus gols. Galhardo, além do gol, participando muito da partida. No segundo tempo, ficou muito aquela sensação de que Galhardo tá no nível de tá pensando a jogada um pouco mais além dos outros, sabe? Você via muitas vezes que Galhardo tentava uma jogada que os outros não compreenderam ainda. Isso aconteceu muito com o William Calma, né? Júnior. É, Calma. ele tentava um lance e o companheiro não seguia, não aparecia. Às vezes que ele aparecia, pedia a bola, não acontecia. Gostei bastante do trio de ataque. Eu acho que tá bem colocado aí esse muito bem para os três. Tudo bem. Antes de a gente seguir com a análise Marcelo Cabo, nosso querido Maestro Cássio Zirpoli também está aqui na nossa audiência, tá? Maestro, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso canal a crescer. Mas o Maestro está dizendo que também achou Felipe Alves inseguro. Certamente está falando daquela saída de bola dele que por pouco não gerou o gol de empate da equipe paraibana. Vamos agora com o técnico Marcelo Cabo. Tem um pulinho, inclusive, tá, galera? Assim que a gente terminar a live, lá no blog do Maestro, para vocês acompanharem. Vale o clique, vale a audiência no blog do Maestro. Não tire isso aí da sua mira jamais. Mas vamos, Arthuzito, com o técnico Marcelo Cabo. Qual a análise que você faz dele? Colocaria o bem para Marcelo. Ou bem ou muito bem. Eu vou colocar o. Ou no muito bem para Marcelo Cabo. Boa. Muito bem. Porque eu acredito que o Santa hoje ele mostrou sua força nas jogadas, sua força tática, melhor dizendo. E isso tem muito do dedo do técnico. O Santa é um time Sim. muito bem treinado, sabe? Porque eu fiquei na dúvida no bem ou no muito bem. Por muito bem não pareceu um exagero, mas eu acho que na avaliação de Marcelo Cabo vale muito bem, porque taticamente a equipe funcionou muito bem. Os gols que o Santa perdeu foram muito mais questões técnicas ali, alguns jogadores ter faltado um pouco mais de afinco para marcar o gol do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que o papel dele foi bem feito. No segundo tempo também as mexidas, eu achei mexidas interessantes, tirou Totti. Talvez As demorou um pouco, escolhas mas eu dele de entendo maneira também. geral, né? Como você mencionou, a escolha por Eurico, a escolha por Vinícius, né? Me Exatamente. parece um técnico muito seguro, né? Do elenco, né? Do que ele tem em mão, né?
Exatamente, você falou tudo, Celso. Ele tem um time nas mãos e como eu disse até naquela conversa que a gente teve sobre o Santa passar a segurança, é um time do Santa que você sabe o que vai fazer dentro de campo, já tem sua cara. Os jogadores se conhecem, sabem onde eles estão, o entrosamento está muito bem feito, é um time muito coeso. O conjunto do Santa funciona muito bem. E isso, obviamente, é muito do trabalho de Marcelo Cabo, então fica a avaliação aí do muito bem para ele. Perfeito, então. Muito bem também para Marcelo Cabo. Tá aí para o print, tá, galera? Nosso campo do Santa Cruz, com Giovani sendo escolhido aí por Artuzito, o melhor em campo, nessa vitória tricolor por 2-0 sobre o Souza. Nona rodada, estamos aí com os gols do Santa, pelo menos o primeiro gol aí, não é isso, Gabrielzito? Thiago Galhardo com muita tranquilidade, A gente desloca vai o pegar a goleiro. comemoração dele um pouco aí, pelo menos. Olha aí, a reverência, né? Que massa, velho. Foi legal a comemoração. Pô, muito massa, velho. Muito, muito legal. Muito legal. Tem um outro gol aí, o gol do Thiaguinho? Deixa eu ver aqui no chat privado. Não temos ainda o gol de Thiaguinho. A turma tem que trabalhar mais ligeiro. Não estou falando de Gabriel. A turma do Santa. Mas é isso. Bom, galera, dessa forma, Celso, Artuzito. antes de encerrar, deixa eu só dar Sim. uma. O torcedor do Santa que chegou até aqui, seja estando ao vivo, seja nos cortes, dá a sugestão aí de assistir o nosso vídeo que a gente fez essa semana sobre as novidades que a gente teve da proposta da SAF do Santa. Pô, Foi um vídeo bem importante. legal. Um vídeo ali durou quase, eu acho que foram 2 horas de programa, a gente falando um pouco de forma bem aberta ali e bem sóbria, né, sobre a proposta, o que a gente achou da proposta, os valores, comparativos com outras SAFs, né? Falando um pouco ali de perspectivas, falando dos investimentos mínimos, comparando com o orçamento de outras equipes daqui do Nordeste, jogando Série B, jogando Série A. Então ficou um programa bem completo. Obviamente também colocando o contexto do Santa, porque em determinado momento do programa a gente fala, a gente está analisando aqui números, mas a gente tem que saber o contexto que o Santa se encontra. Não adianta a gente analisar fingindo que, não, então tá tudo bem, continuar do jeito que tá, de forma alguma. Então, entendendo também essa situação, é um tema que está sempre tendo novidades, porque é uma proposta de 400 páginas, e a gente até fala várias vezes no programa, ó, a nossa análise é com que a gente tem de informação até aqui. Tudo pode mudar a partir do que for surgindo. E depois disso foram surgindo. Então, eu acho que o vídeo ele ainda está bem atualizado, dá para a gente ter uma visão legal sobre a proposta. E provavelmente no futuro deve vir outros vídeos aí, quando a gente for tendo mais informações, quando as coisas for ficando mais oficiais, enfim. Então, eu acho que vale a pena, ficou bem legal o programa. Eu recebi já muita mensagem elogiando. Quem ainda não assistiu, fica aí a dica. Muito bem. Tá longe, Artuzito, de ser a proposta dos sonhos do Santa Cruz, né? Como se chegou a celebrar, de certa forma, né? Mas, como você pontuou, o Santa Cruz está longe também de viver os seus melhores dias. E é importante entender isso e ter a sobriedade necessária para fazer a análise na profundidade que precisa ser feita, não é isso, Artuzito? Exatamente, Celso. Exatamente. Em determinado momento do programa eu até falo isso, né? Que a proposta ela financeiramente foi abaixo até do que eu imaginava, talvez, enfim. E, ao mesmo tempo que a gente não sabe o quanto o Santa conseguiria melhor no mercado, porque pela situação, pelo contexto, pelo contexto básico de que o Santa está negociando com a corda no pescoço, isso é uma Pois é, realidade, né? pois Tem um é. RJ aí batendo na porta, o Santa tem uma folha para pagar que é alta, então tem uma necessidade muito grande. Então tudo isso tem que ser levado na conta, e é por isso que em determinado momento do programa eu falo basicamente isso, que assim, a proposta não é boa, mas isso quer dizer que você não venderia? Não, eu venderia. Porque eu ainda acho que é melhor do que como está. É um caminho que o Santa precisa seguir. Eu até falo que para mim o debate sobre virar SAF ou não já está batido. O Santa precisa virar SAF. É o caminho que a equipe tem. Tá? Então a gente analisa os números, a proposta, compara. Mas não é um Eu acho que em debate de algum tipo, momento, precisa virar Arthurito, SAF ou vai. não. Total. E eu acho que em algum momento vai ser essencial a gente analisar o perfil de quem vai gerir o clube, né? Porque eu acho que no fim do dia é isso que vai ser o grande diferencial. Se o Santa Cruz não Sim. tem a capacidade atualmente, né, de
despertar o interesse de uma proposta muito maior, de um grupo muito mais robusto aí, que o Santa entenda, né, pelo menos, que é essencial que o grupo, que as pessoas que forem assumir o clube para tocar o clube, a partir do momento que o clube vire uma sociedade anônima de futebol, sejam pessoas capazes, velho. Sejam pessoas que realmente sejam craques em suas funções, na função aí de administrar um clube do tamanho do Santa Cruz. Né? A gente tem um segundo gol aí do Santa, o gol do Thiaguinho, Arthuzito. Boa, vamos ver. Uma jogada de Giovani pela esquerda, Thiaguinho completando. Guardou. Muito bem, muito bem. Então, acho que é a melhor forma, galera, de a gente fechar aqui o nosso programa, tá? Com o segundo gol do Santa. Arthuzito, algo mais para a gente trazer que a gente não possa deixar de falar aqui? É isso, Celso. Não falar mais não, porque quando a pessoa fala demais, aumenta a chance de falar besteira, então vamos parar por aqui. Muito bom. Então eu vou falar para você deixar o like, meu amigo. Para você deixar o like, para você se inscrever no nosso canal, para você deixar seu comentário, tá? E ajudar o 45 minutos a crescer. Não se esqueça que a gente tem aí, ó, Pedro Cazé tá lembrando que o vídeo da SAF ficou muito bom. Obrigado, viu, meu irmão? E não esqueça que nessa segunda-feira a gente tem também nossos raio-x para você acompanhar. Nem sei se tem raio-x, agora abandonnou foi tudo. Mas deve ter alguma coisa aí. Vai ter raiz. Tem raiz. O tema do raiz a gente vai ver, né? A gente decide. Mas segunda-feira é dia de raiz. Vamos embora. Deixe seu like, galera. Se inscreva no nosso canal. Um forte abraço. Ótima semana para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau.